Olá, eu sou o Dr. Micael Marques e eu vou falar com vocês hoje sobre as consequências de um relacionamento abusivo para o ser humano. Eu vou comentar algo bem simplório que os profissionais, principalmente médicos, eles devem abordar e conduzir adequadamente em um ser que passou por um relacionamento, por exemplo, com um psicopata. E quais são esses temas, esses itens mais importantes? Vou começar com o primeiro, que ele é muito mal compreendido hoje. Ele é divulgado de maneira muito simplória, que é o tema hormônio cortisol, o famoso hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse ele é bem conhecido quando se fala de estresse agudo, aquele estresse inicial, o estresse em que o organismo ele vai tentar lutar ou fugir. Nesse momento, esse hormônio ele sobe para níveis altos, para o corpo ele ter vitalidade para fugir ou para lutar. Isso é bem simples de entender. Agora, quando a gente fala de um momento, por exemplo, num relacionamento com um psicopata, em que a gente chama de sobrevivente, ele está sendo descartado por esse ser, normalmente ele se encontra em uma situação realmente bem deplorável. Ele está totalmente fadigado, sem vitalidade, ele perdeu a noção de ciclo sono-vigília, ele muitas vezes não tem vontade de viver. Nesse momento, esse indivíduo ele não está no estresse agudo, ele já se encontra no estresse crônico, e numa falta de adaptação total ao estresse. E nesse momento, esse hormônio está em níveis muito baixos. Então, é diferente, estresse agudo e estresse crônico. E segundo algumas literaturas científicas, segundo a nossa experiência prática, clínica, talvez é importante nesses casos pensar em repor esse hormônio. Porque não que a glândula adrenal, a suprarrenal fadigou, nada disso. O eixo neuroendócrino de produção desse hormônio, esse eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal, ele está realmente quase que bloqueado. Então, nesse momento, pode ser que seja interessante repor esse hormônio, mas é importante avaliar adequadamente. Será que a produção matinal é baixa, a produção diária é baixa? A gente consegue avaliar isso com sangue, urina, saliva. Existem várias formas. E a clínica, na anamnese, na conversa com o paciente, a gente começa a entender um pouco. Então, esse é o primeiro item. Segundo item, vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina em que os vegetarianos conhecem muito bem. Existe um mito de que falta B12 no vegetariano. Isso é mito. Por quê? Porque avaliações populacionais mostram que essa vitamina ela é carente na população como um todo, em onívoros e vegetarianos. Só que o vegetariano realmente é um ser que ele se preocupa mais com essa vitamina, porque realmente as boas fontes alimentares são animais. Só que nem por isso comer animais supre a necessidade dessa vitamina. Seres que passam por um estresse muito grande, eles normalmente estão depletados com relação a essa vitamina. E é importante avaliar adequadamente, através de exames laboratoriais, e repor adequadamente. Nenhuma das duas a gente está falando de algo simples, mas, por exemplo, avaliar a vitamina B12 de um indivíduo não é só pedir o exame de vitamina B12. A gente precisa parear alguns exames, como homocisteína, vitamina B12. O próprio VCM, lá dentro do hemograma, ele já traz informações interessantes. E a reposição ela é totalmente individualizada. Existe uma recomendação diária internacional que é uma dosagem infinitamente baixa à necessidade real do ser humano. Então, para vocês terem uma ideia, a recomendação diária internacional é de cerca de 2,4 microgramas e o indivíduo adulto precisa, em média, de 100 a 5 mil, de 500 a 5 mil microgramas diários para manter essa vitamina num nível adequado. E quando falta B12, existe uma fadiga muito grande, raciocínio lento, memória ruim, a imunidade fica muito aquém, baixa de vitalidade. Então é importante avaliar isso. Um ser humano, como qualquer ser humano, ele deve ser avaliado, pelo menos anualmente, com relação a esse nutriente. E quem passa por um estresse muito grande, isso se torna muito mais importante. Terceiro item, magnésio. É uma carência muito comum também
né? Quem tem carência de magnésio normalmente possui 4 ou 5 sintomas. Primeiro deles, olho começa a pular. Segundo, coração dispara. Terceiro, dor muscular, cãibras. Quarto, o intestino fica preso. Quinto, pode começar a ter refluxo. Né? Então, pessoas que possuem esses 5 sintomas, eles podem estar apresentando falta de magnésio. Existe exame laboratorial? Sim, só que não é confiável. O magnésio ele tá estocado no osso. Né? Então, a avaliação laboratorial ela normalmente é deficitária. E a clínica nos fala mais desse elemento do que o exame laboratorial. E a nossa dieta, ela propicia também a níveis menores de magnésio. Né? Então, o refinamento dos cereais é uma prática que tira grande parte desse mineral da nossa dieta. E mesmo assim, indivíduos que consomem cereais integrais, por serem estressados, né, normalmente possuem esse magnésio mais baixo, ou por mastigar mal alimentos, enfim, existem várias causas de baixa de magnésio. Agora vamos falar do próximo item, né? A gente já falou de B12, magnésio, agora cortisol, agora a gente vai falar do ferro. 2/3 da população mundial apresenta carência de ferro, 2/3 da população mundial. Vocês estão notando que eu estou falando de algo mínimo, eu estou falando aqui de uma medicina minimalista, é o mínimo que a gente tem que fazer para tentar ajudar o ser humano. Então o ferro falta em 2/3 da população mundial e existe um grupo de risco para carência de ferro. Quem é ele? São as gestantes, são os seres que crescem. Quem são os seres que crescem? São os bebês, as crianças e os jovens. E são mulheres no período fértil, porque realmente perdem um volume, às vezes, muito maior do que conseguem repor com alimentação. Então é importante avaliar adequadamente. Eu acredito que esse seja talvez a avaliação laboratorial mais complexa. São cerca de 7 exames para falar do metabolismo do ferro. Não é simples, né? Mas para repor algo simples, barato e que traz um impacto muito grande para o ser humano. A Organização Mundial de Saúde, anos atrás, publicou um documento mostrando que pessoas com falta de ferro morrem mais por infecções de diversas causas. Então é importante avaliar e, se necessário, repor. Algo que me deixa muito tranquilo com relação a esse tema suplementação, reposição, é o seguinte: existe uma lenda, uma lenda entre os indígenas de que para cada filho é menos um dente. Por quê? O momento do aleitamento materno é um momento em que a mãe precisa de uma quantidade de cálcio enorme. Normalmente elas têm uma dieta pobre em cálcio. Então, elas perdem um dente porque elas vão realmente puxar, né, todo esse cálcio do organismo delas para botar no leite e vão perder um dente. O que seria melhor, repor o cálcio ou perder um dente? Naturalmente a escolha. Tem pessoas que preferem um caminho 100% natural, perder um dente, e tem pessoas que preferem o caminho de repor esse nutriente. Esse é um caminho muito interessante. Né? Continuando, existe um último elemento muito importante também, que é a avaliação da vitamina D3. Né? E a vitamina D3 é algo muito mais do que vitamina, é algo muito mais do que hormônio, é algo que interfere no metabolismo do organismo inteiro. Né? Então, quase que todas as células, ou todas as células possuem receptores, né, de vitamina D. Isso faz com que essa vitamina tenha uma importância enorme para o nosso organismo. E pessoas com falta de vitamina D também possuem uma vitalidade muito baixa, força muscular muito aquém do que poderia ser, uma imunidade muito baixa, enfim, ela possui várias funções no nosso organismo. E tanto a avaliação quanto a reposição adequada são fundamentais. Existe uma crença de que em países nessa faixa tropical a população possui menor índice de carência de vitamina D. Isso é falso. Né? Então, muitas pessoas nessa faixa tropical possuem carência de vitamina D, muito estresse, ficam em ambientes fechados, baixa exposição solar e o cuidado é a reposição. Né? Um adulto jovem de pele clara, se ele tomar um sol de meio-dia por cerca de 20 minutos, ele faz cerca de 10.000 unidades de vitamina D3. Né? Então essa reposição de 1.000, 2.000, parece que é um número alto, né? Muitas vezes é ineficaz, mas isso deve ser avaliado com um profissional que entenda do assunto, porque o excesso ele pode ser deletério.
mas a falta também é muito deletéria. Então isso é o mínimo que a gente deve avaliar em um indivíduo que passa ou passou por um estresse muito grande. Esse é o mínimo. A gente pode falar que é o mínimo para o ser humano como um todo. Existe um item que é muito interessante a gente comentar, que é a medicina canabinoide, prática médica que utiliza a cannabis, a maconha, para fins terapêuticos. Hoje, aqui no Brasil, a Anvisa autoriza a compra do paciente e a prescrição do médico de várias empresas, principalmente no exterior. Nós temos no nosso mercado nacional também produtos de boa qualidade e é algo que pode ajudar muito na estabilização do humor, ao controle, ao melhor funcionamento de um sistema que nós temos chamado sistema endocannabinoide. Para vocês terem uma ideia, nós produzimos substâncias semelhantes às que contém dentro da cannabis. Então isso é algo que pode ajudar muito o ser humano, principalmente nesse momento de estresse extremo, de fadiga extrema. Existem várias indicações já para esse fitoterápico e essa é uma delas muito interessante. Eu não quero mostrar que o ser humano é algo tão simples quanto apenas algumas substâncias. O ser humano é muito mais do que isso. Nós acreditamos no ser humano como um ser composto de um corpo físico, de um corpo de vitalidade, de sentimentos e de uma individualidade. Só que aqui eu falei com vocês de temas simplórios, totalmente cognoscíveis e que podemos interferir e trazer benefícios muito grandes. Então, o acompanhamento de indivíduos que já passaram por esse tipo de relacionamento, ele tem que passar por um mínimo desse e, naturalmente, ele tem que ter um acompanhamento desses sentimentos que estão realmente bem conturbados. Ele precisa de amor, porque ele muitas vezes perdeu essa capacidade de amar, e ele precisa de acolhimento e de um ouvido para escutá-lo, porque a história que ele tem para contar muitas das vezes é dantesca, é hollywoodiana, e muitos escutam e falam, poxa, esse camarada está mentindo, ou está exagerando. Então, quem sabe, quem entende uma pessoa dessa é um profissional treinado, que sabe que tudo isso é possível, que ele passou por um momento de roubo geral, roubo de felicidade, roubo de amor, roubo de dinheiro, de saúde, roubo de tudo, de amigos também. Então esse profissional ele tem que entender, ele tem que escutar, tem que trazer amor e tem que avaliar esses nutrientes que eu comentei, dessa medicina minimalista. E talvez o que é mais importante nisso tudo? É o indivíduo que passou por esse relacionamento, que passou por esse estresse, que ele é um sobrevivente, ele tem que querer. Esse é o mais importante. Não adianta nada a gente falar de magnésio, B12, ferro, vitamina D3, cannabis medicinal, se o indivíduo que vai usufruir de todos esses benefícios não quiser melhorar, não quiser superar esse abismo. Existe um local que é muito confortável para muitas pessoas, que é o local da vítima. Então, se o ser ele quer ficar na vítima, nada disso vai funcionar. Então, eu falo que o primeiro remédio é a pessoa querer superar os seus obstáculos, querer superar essa pedra. A própria Bíblia fala sobre isso. Então, a vida traz essas pedras enormes na vida de muitas pessoas e essas pessoas elas têm escolhas. Ela vai pegar essa pedra e vai utilizar na construção desse seu castelo, desse seu templo, ou ela vai bater na pedra e ficar batendo com a cabeça nela e vai estacionar ali. É uma escolha. Agora, para quem escolhe ficar nesse local, não tem mais nada que pode ser feito. Agora, quem escolhe avançar, temos muito o que fazer por esse indivíduo.